E aí, pessoal, tudo certo? Pessoal, seguinte, eu tenho recebido algumas perguntas sobre aconselhamento genético barra compatibilidade genética, que é o nosso título do vídeo aqui. E eu queria trazer um pouco, as pessoas têm muitas dúvidas sobre isso, eu queria falar como que a gente faz isso em FIV, o que que é a compatibilidade genética e o que que é o aconselhamento genético. Mas basicamente, a primeira coisa que eu queria desmentir para vocês é que não existe basicamente compatibilidade genética. As pessoas não precisam necessariamente ser geneticamente compatíveis. Mas esse é o tema do vídeo de hoje. Se você quer escutar até o final, fica por aqui. Se inscreve no canal e bora pro vídeo. Legal, pessoal. Eu queria começar esse vídeo para falar um pouquinho, e a frase que eu falo em consultório para as pacientes que vão fazer tratamento é: imaginem povos que se encontram. E uma verdade genética é que quanto mais diferente as pessoas forem, melhor é do ponto de vista genético. Ah, Luiz, o que você quer dizer com isso? Que primos, por exemplo, quando se casam, pessoas que se casam na mesma família, existe uma chance estatística de encontro genético, que a gente fala, encontro das mutações, e isso pode ser um problema. Então, a primeira coisa que eu vim aqui no vídeo é desmentir um pouco o que é compatibilidade genética. Bom, da onde vem esse termo, então? Esse termo é muito utilizado em agricultura, por exemplo, né, espécies de planta que são compatíveis ou não são compatíveis geneticamente, inclusive os híbridos genéticos, né, o que se faz na engenharia genética de alimentos, por exemplo, a gente não faz isso em ser humano. A gente, por enquanto, a gente não pode e a gente nem quer fazer isso com os seres humanos, né, misturar espécies, por exemplo, para tornar alguma espécie mais forte do que a outra, o uso dessas manipulações genéticas. Isso é muito comum, feito é, em plantas, em coisas feitas na agricultura, tá bom? Inclusive para melhorar alguns alimentos e assim por diante. Bom, e no ser humano, Luiz, o que que acontece? Bom, vamos lá. Eu sempre explico um pouco dessa parte genética para falar para vocês o que que são mutações genéticas e qual que é o risco delas se encontrarem, tá? Então vamos lá, rapidamente para a gente falar. É, é o seguinte, o ser humano, você pode basicamente a gente tem 46 cromossomos, então a primeira compatibilidade genética que existe é você precisa procurar alguém de uma espécie que tenha 46 cromossomos. E é claro que isso entre humanos seria meio estranho falar, mas basicamente os humanos já são compatíveis pelo número de cromossomos que existe ali no nosso DNA, tá bom? Então, o que, que são os cromossomos, Luiz? Eu sempre uso ali os livros como exemplo, é como se a gente recebesse um cromossomo inteiro do nosso pai e um da nossa mãe, do mesmo número. Tá? A gente recebe 23 cromossomos da nossa mãe e a gente recebe 23 cromossomos do nosso pai, formando uma espécie nova de 46 cromossomos. Então a gente tem dois cromossomos número 1, dois cromossomos número 2, dois cromossomos número 3 e assim por diante, até o 46º cromossomo, tá bom? 23 cromossomos diferentes. Então a gente tem basicamente desses 46 cromossomos que formam a espécie humana, 44 deles são chamados de autossômicos, ou seja, os genes que não estão relacionados ao sexo, e a gente tem dois genes, basicamente o X e o X na espécie feminina, e o X e o Y na espécie feminina, masculina, que determinam o sexo. Esses cromossomos são chamados de cromossomos sexuais, beleza? Bom, explicado isso, quando você olha ali dentro dos cromossomos, você tem partes deles, e aí, claro que dá para a gente ser bem mais profundo aqui do ponto de vista genético, mas para explicar que partes desses cromossomos são chamados de genes, e esses genes podem ou não codificar alguma proteína, e eles podem ou não estar alterados, e são as doenças genéticas que a gente chama. Existem doenças cromossômicas, por exemplo, como a síndrome de Down, e existem doenças genéticas, por exemplo, como as mutações do BRCA1 e do BRCA2, que são cromossomos mutações que estão ali nos genes, tá bom? Bom, eu separei algumas outras doenças dessas que são mais raras, mas qual que é a ideia? Se você pegar o carrier mapping, ou se você mapear todos e fazer o exoma do paciente ali, você consegue basicamente saber quais áreas dessas que podem estar alteradas, ou seja, quais mutações o ser humano tem carregando junto com ele. E como são muitos genes, né, existem ali centenas, alguns exames olham ali 6 mil genes,
Basicamente, quando você pega 6.000 genes em uma pessoa, estatisticamente, quase todo ser humano tem algum tipo de mutação genética que pode causar problema. Só que essas doenças têm um porém, elas não causam doença sozinha. Essas alterações gênicas que você carrega, elas não causam doença. E isso não traz problema nenhum para o ser humano. Bom, Luiz, quando que ela causa problema? Quando encontram dois genes. Este a gente chama das doenças autossômicas recessivas. As doenças autossômicas dominantes, basta você ter um dos dois, você já expressa a doença. Mas as autossômicas recessivas, você precisa ter os dois. E aí que vem a história da compatibilidade genética. Você ser compatível com o seu ente querido, por exemplo, ou seja, você casar com o seu primo, existe uma chance aumentada de você ter uma mutação gênica que a família inteira está carregando e o seu primo também tem aquela mesma mutação gênica rara, e os dois, quando se encontram, basicamente os dois podem transmitir para a prole ali esse gene alterado, e você começa a observar algumas doenças que são mais raras. Combinado? Então, essas doenças monogênicas, principalmente as autossômicas, ou seja, que estão nesses cromossomos ali, que não são sexuais, recessivas, elas são bem mais frequentes em casamento de pessoas que são mais próximos geneticamente. Isso também acontece com populações que casam entre si. Existem várias populações da Europa, populações no Brasil, por exemplo, algumas religiosas, outras não, que se casam entre eles. E nessas populações você encontra algumas doenças específicas que normalmente você não encontra na população em geral. Essas são mais frequentes, tá bom? Claro, existem vantagens e desvantagens, como tudo na vida. Mas linfraumene, por exemplo, a cardiomiopatia hipertrófica, eu separei várias dessas doenças que são, que são passíveis de serem diagnosticadas no mapeamento genético, que você basicamente não vê, e o ideal seria que você não fosse compatível. Bom, Luiz, como que você traz toda essa informação para a FIV? Bom, quando a paciente senta na nossa frente, num tratamento de FIV, a gente pergunta se aquela paciente tem alguma doença na família, ou que ela clinicamente já conhece, ou se existe algum grau de parentesco, ou se já existe alguma doença que pode carregar algum tipo dessas mutações. E se essa doença estiver presente, se essa mutação estiver presente na família, a gente pode mapear no casal essas duas coisas, né? O geneticista vai ali e pede os exames e interpreta os exames procurando esses genes específicos no casal. Se os dois tiverem, em algumas situações é possível procurar no embrião também essas mutações e você tentar afastar o risco que o casal tem dessas doenças que são genéticas, que aqui seria basicamente a incompatibilidade entre o casal. Então, esse título nosso de compatibilidade genética é bem interessante, porque quando eles são incompatíveis com ou quando eles são compatíveis com a presença da mutação, basicamente a gente faz ali o neném que seria incompatível com os dois e nascer sem nenhum problema genético dessas doenças que são mais raras. Beleza? Pessoal, vídeo mais denso, hein? Vídeo um pouquinho mais técnico do que o normal que a gente tenta gravar aqui no canal, mas eu espero que vocês estejam gostando. Se pausou, tiver qualquer dúvida, manda aqui pra gente. Se você conhece alguma doença rara que está na sua família e quer mandar aqui pra gente, manda. A gente está mapeando todas elas aqui. E eu espero que a gente tenha ajudado alguém com esse vídeo. Pessoal, se você ficou até aqui, se inscreve no canal e eu vejo vocês aí nos próximos vídeos.